voltamos ao patamar mais conhecido como qual patamar? De qual momento? O primeiro, o que recuou, o segundo, o que o Congresso fez, o que não fez. Essas operações financeiras vão enfrentar, então, alíquotas mais altas, mais duras, a partir de agora. Quais são os efeitos? O mercado, meu amor, está com qual humor nesta manhã de quinta-feira? De muita desconfiança, Elisa. Assim, não era muito uma surpresa de que a gente teria realmente alguma retomada dessa alíquota do IOF pelas sinalizações que Alexandre de Moraes já tinha trazido, isso é verdade. Mas quando a gente tem uma decisão que, inclusive, tem um efeito retroativo, isso gera ainda mais insegurança jurídica, ainda mais instabilidade. É a percepção, gera mais desconfiança do mercado. Então, diante dessa desconfiança, dessa instabilidade política, instabilidade jurídica, qual que é o efeito imediato no mercado? É a retirada de capital e, no final das contas, menos ainda investimentos sendo atrativos, sendo trazidos aqui para o Brasil, porque você não tem uma certeza de qual que é a mudança que o governo pode decidir fazer amanhã e ainda com efeito retroativo, foi o que aconteceu agora com essa decisão do Alexandre de Moraes. Retirada de capital, você diz, a galera tira dinheiro que está aqui para investir aqui, até porque a gente já vai ter a incidência, por exemplo, do VGBL. Isso não foi mudado. Lembra que a gente vinha conversando sobre isso? Né? Aquele investimento na previdência privada que pode ter um rendimento a mais para a tua aposentadoria. Enquanto a gente estava com esse imbróglio, né, enquanto a gente não decidia sobre isso, tem 2 meses que essa história vem rolando. Nossa Senhora. Senhora. Tem 2 meses que essa estava em suspensão, né, essa aplicação desse IOF. E aí Alexandre de Moraes decide que o decreto passa a valer desde lá de trás. Então todas as movimentações que vinham sendo feitas agora têm espaço jurídico para ter cobrança, inclusive em cima disso. Mas quando você investiu ali naquela tua previdência, você não estava contando de que você ia ter que tirar parte desse capital para poder pagar um imposto. Então, assim, pode ter o lado vantajoso, a vitória do governo por um lado, obviamente, isso tem sido claramente interpretado nesse momento como uma vitória para o governo, mas, por outro lado, isso gera uma desconfiança. E a partir do momento que você tributa também a saída de capital, o efeito é não entrar mais capital aqui no Brasil. Então, no final das contas, vai mantendo esse capital lá fora para ter um pouco mais de segurança que outros países conseguem garantir e com menor tarifação em muitas das situações, em muitos países, muitos fundos que têm investimento lá fora, Elisa. Débora, até é legal ter o seu olhar aqui, porque às vezes alguém pode pensar assim, nossa, mas se você investe R$100, mas são só tantos centavos, não dá diferença. Quando a gente pensa no nosso mundo de R$100, R$1.000, parece pouco. Mas a galera, gente, que não é a da sacada gourmet, a galera do helicóptero, são milhões de reais. E aí, uma coisinha que parece de nada tem um efeito muito grande, né? Gera exatamente isso, Elisa. Ou seja, vamos pegar um outro exemplo, operação de câmbio, né? Quem está com a viagem marcada, né? Que antes a gente tinha o IOF na compra do câmbio, na compra do dólar, na compra, por exemplo, do euro, o IOF estava na casa de 1%, e um pouquinho, e um quebradinho. Agora, teve um aumento, vai ter o aumento, né, da tarifa, efetivamente. Então, as casas de câmbio, aquelas fintechs que têm aquelas transações, né, de cartão global, você vai ter o IOF mais do que dobrando, né? Vai para 3,5%. Então, no final das contas, a compra do câmbio vai fazer com que você tenha menos dinheiro ali na moeda estrangeira na mão. Pode parecer pouco, é o que a Elisa disse, em pequenas transações, mas no montante, se você tem uma viagem de 15, 20 dias, o efeito, o seu bolso com certeza vai sentir muito mais. Se a gente está pensando na aposentadoria, por exemplo, no VGBL, no investimento no VGBL, se você está pensando no investimento a longo prazo, se a gente está falando de aposentadoria, você não investe pensando somente daqui 6 meses, é a longo prazo. Esse montante é maior. E mesmo quem investe pouco, o efeito com certeza é maior. E o principal ponto, Elisa, é o você não contar com isso. Você não contava com isso e é o que acontece, por exemplo, nas operações de crédito para pequeno e médio empreendedor, Elisa. A gente tem o governo levantando muito a bandeira da questão da justiça tarifária, né? A justiça tributária. A gente tem um governo defendendo isso em muitas situações. Só que nessa situação, e aliás foi um comentário muito bem colocado da nossa analista de economia, Thaís Herédia, ontem no WW, não há justiça tributária de forma alguma. A gente tem 80% da nossa economia em cima, né, sendo movida em cima dos pequenos e médios empreendedores, que todos eles recorrem muito à questão de crédito
pela pessoa jurídica e que vai ter um crédito muito mais caro a partir desse momento, né? Estou falando aqui de crédito de financiamento, não a questão do risco sacado, que ficou de fora. Você explicou pra gente, já que não é um crédito exatamente, né? Isso não se trata de um empréstimo, é na verdade uma compra de direito de antecipar ali um recebível. É isso, mas na questão do crédito para a pessoa jurídica, ela também fica mais caro. E fica mais caro para MEI, fica mais caro para o Simples Nacional, para quem paga o Simples, que é no caso aquelas empresas ME, médio empresário, ou seja, essas pessoas vão ter um custo muito maior. E isso gera um impacto de alguma forma, né? Ou seja, a justiça tributária por esse lado não vem. Por outro lado, o governo vai bater a meta fiscal, isso é importante, obviamente, existe uma grande preocupação do governo disso, existe. Mas o recado de como que o governo chega para isso, que é através de uma medida arrecadatória, é que não traz uma percepção muito positiva nessa história, Elisa. E, obviamente, contribui para essa geração de desconfiança, de insegurança jurídica aqui no Brasil.